Eu recebi o convite do seu pastor para estar aqui com vocês nesse dia tão maravilhoso para esta igreja. E quero dizer que a Nova Vida aqui, desses 24 anos, é a segunda tentativa, viu, Renato? Meu querido pastor. Nós abrimos a igreja 10 anos antes desses 24 anos. E não foi possível continuar, considerando a liderança que esteve aqui não quis continuar, porque tinha outras visões e tal. E a igreja fechou. O registro do estatuto desta igreja, esse estatuto ele tem 24 anos dessa, mais 10 do passado, então aquele registro ficou marcado. Quando nós fomos registrar a igreja, já estava aquele do passado aqui. Nós apenas aproveitamos e colocamos aqui. Eu fiquei com a Goiânia na minha cabeça. Eu disse, Nova Vida tem que chegar em Goiânia. Nós tínhamos inaugurado Brasília, e Brasília estava caminhando, abrindo satélites, as cidades satélites de igreja ali, temos 13, parece-me, na redondeza. Eu disse, temos que chegar em Goiânia. Até que, em 2000, foi isso? Em 2000, eu enviei o pastor Nilson para cá. E tinha um garoto, um jovem, recém-casado, magrinho, animado, e fazia o melhor louvor da igreja. Ele subia com o violãozinho dele e ele fazia o louvor sem fazer discurso. Sem parar e ficar pregando no meio do louvor. Do princípio ao fim. Uma cabeça, uma voz e um... Aí eu perguntei. O pastor que eu enviei para cá não cantava nem tocava. Mas pregava muito bem. Eu falei com ele, você tem vocação ministerial. Eu sei que você trabalha no ministério aqui. Eu sei que você paga aluguel aqui. Eu falei, eu precisava de você no ministério. Você é capaz de deixar tudo que você está fazendo e acompanhar o pastor que está indo para Goiânia. Ele não era nem diácono, ele era apenas um músico. Ele disse, eu topo. Eu falei, você topa? Deixar o teu emprego, deixar tudo? Topo. Aí eu falei, então vou alugar seu apartamento em Goiânia, deixa o teu emprego, você está ganhando, eu vou dobrar o que você está ganhando e pagar o seu aluguel. Quero você segurando Goiânia. Porque o louvor dele tinha e tem uma unção tão maravilhosa. E o povo não suporta coisa assim, meio feita mais ou menos, né? O povo gosta de coisa bem feita. Esse cidadão estará hoje à noite aqui, vocês vão saber quem é ele. Eu não vou contar. Ele é uma âncora. E ele consolou a minha angústia e a obra que tinha para fazer, aceitando estar comigo em Brasília. Olha, vocês não perderam, vocês ganharam. Ele sendo o que ele é hoje aqui. Queridos, muito obrigado por me aceitar. Ô, Renato, Deus te abençoe, vocês vão me tolerar hoje aqui. Olha, eu cheguei aqui vendo a mesa da Santa Ceia, e eu com uma mensagem, quando eu separei a mensagem para aqui, eu falei, puxa, podia ser Santa Ceia lá. Cheguei aqui e é Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor. Mas eu queria dizer que neste mês de março, no dia 1º de março, meu irmão nasceu no dia 1º de março de 1934. Quando deu 1939, eu fiquei com inveja e nasci no mesmo dia 1º de março. Aí estive agora em Ilhéus, comemorando com meu irmão 90 anos, e eu, com inveja dele, nasci no mesmo dia, 5 anos depois, aos 85 anos. Quem quiser ficar com inveja, tem direito, tá?
Mas 85 anos está cravado aqui, sem medo de dar certo nos outros 85 daqui para frente. Esse é um mês fantástico. Agora coincidiu com o aniversário dessa igreja, que só vai nos abençoar, só está nos abençoando. Queridos, eu não posso abrir a Bíblia Sagrada e ler sem pensar no que Deus quis fazer, no que Deus propôs fazer para restaurar, recuperar aquela obra que Ele fez lá no passado. Ele fez com todo carinho, com todo cuidado, com todo amor. E sempre tem um adversário cruel para querer desmanchar a obra de Deus. E o homem caiu, veio quebrando pela estrada, e Deus falando, e Deus tentando levantar, gerou aquela família a partir de Abraão, que veio nessa pedreira toda de família encrenca, de família conflituosa, até que Jesus Cristo vem. Jesus Cristo disse, Marcos, é o Evangelho de Deus dado aos homens. Esse é Jesus Cristo. Eu tinha minhas dificuldades quando eu lia as histórias deste povo a partir de Gênesis até o último versículo de 2 Reis, o livro dos Reis, até o último versículo. Quando todo aquele investimento, todo aquele projeto, toda aquela ocupação foi levado, foi destruído, foi acabado, levado para a Babilônia. E aí zerou tudo. Só que dali até 2 Reis, você tem uma porção de eventos que é contado para a frente, que foi naquele período antes, que são os profetas, são os sacerdotes, são os alertas de Deus. Porque a história, quando termina o último capítulo de 2 Reis, todos os profetas, todos os salmos, todos os alertas para aquele povo aconteceu até ali. Até ali. Então você tem, do primeiro versículo da Bíblia até o último de 2 Reis, você tem todos os profetas que estão escritos posterior, estão tudo atrás, tudo ali dentro. Quem estudar a Bíblia, você vai entender que você tem um alerta poderoso que durante quase um ano Moisés clamou, falando a esse povo, chamado Deuteronômio. Deuteronômio é uma repetição de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Ele para e clama para esse povo retornar. Ele alerta esse povo. Quando você lê esses 5 livros, você para em Deuteronômio e você tem a repetição daquilo tudo lá. Aquilo ali foi um discurso longo de Moisés antes de morrer. Reunido aquele povo, e ele clamava, e ele foi dizendo, e está repetindo os alertas, está dizendo as bênçãos de Deus para quem obedece, e as tragédias para quem desobedece. A desobediência é o principal pecado. Da desobediência nasce tudo quanto não presta na vida das pessoas. A desobediência junto às autoridades nasce o que não presta. A desobediência na igreja nasce o que não presta. A desobediência na família, dos filhos aos pais, nasce o que não presta. Mas a obediência nasce prosperidade. A obediência nasce alegria. A obediência nasce união. E é assim que a gente lê e a gente entende a Bíblia Sagrada. Mas Deus não desistiu. No último capítulo de Reis, conta que o que prestava e o que se esperava, que estava na cidade, no território de Judá, o reino do sul, porque o reino do norte já tinha acabado, já tinha ido embora, já tinha desaparecido.
as 10 primeiras tribos. No último capítulo, conta que Judá também foi levada e foi acabada. Não tinha mais nada. Parece, Renato, que a esperança da família de Deus tinha acabado ali. Mas tinha um sujeito chamado Davi, escritor desse punhado de salmos aqui, que aprendeu a escrever salmos, os salmos suplicando, louvando, adorando e pedindo socorro. O livro dos Salmos é um compêndio de oração nessas áreas todas que disse aqui, e de louvores a Deus. Quando você lê Salmos, você vai ver muita coisa interessante nos Salmos. E às vezes pedindo vingança para os seus inimigos. Senhor, tem misericórdia de mim, porque o inimigo está chegando. O inimigo está vindo aqui. Então, é assim os Salmos. Isso foi Davi. Isso está tudo no livro dos Reis, que não está escrito no livro dos Reis, está escrito separadamente. E que eu estou contando para vocês aqui, que lê a Bíblia. Porque aqui, gente, olha, gente, isso aqui é para ler e estudar. Ler uma coisa, estudar é outra. Você lê na visão aérea e depois você pisa no terreno e vai buscar os veios de água, a terra seca, as pedras, os garranchos, os espinheiros, e a terra boa, onde produz, e os frutos que tem aqui. Então, estudar é pormenorizar aqui o que está escrito. Volto para a palavra. A Jesus. Chega a Jesus Cristo, né, irmãos queridos? Eu me emociono quando falo de Jesus Cristo, porque eu tinha dificuldades. Eu li que Isaías disse lá no seu capítulo 9, diz assim: e a virgem dará à luz um filho, o seu nome será Emanuel, Deus conosco. E aí conta que a virgem dará à luz um filho. E eu ficava, Jesus Cristo tem que ser Ele mesmo. Aí eu leio aqui em João, Jesus Cristo disse, eu e o Pai somos um. Aí eu volto lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 15, ele diz assim: da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Da semente da mulher e não de você, Adão. Aí eu volto para Isaías, ele disse, a virgem dará luz. Vocês estão entendendo que Jesus Cristo é Ele, acabou a conversa? Estão entendendo que Jesus Cristo cumpriu um propósito de Deus e não tem desculpa e não tem rodeios? Para o incrédulo, nada, mas para o crente, tudo no reino dos céus. Jesus Cristo estabeleceu a igreja a partir de poucas pessoas, de um grupo de pessoas, mas ele disse assim, olha, ide e anunciar isso. Jesus nunca me mandou construir igreja, embora eu sou um aficionado, nós construímos 23 igrejas, né, Renato? Por todo lado aí. Essa igreja aqui saiu daqui do meu coração, da minha alma. Esse terreno aqui saiu da minha alma. Estava contando para Renato como é que foi isso aqui. Então, mas Jesus não me mandou fazer isso não. Nem para mim, nem para você, nem para você, nem para você. Jesus mandou que eu fosse e pregasse o evangelho do reino. Porque se eu pregar o evangelho, o Espírito Santo leva a unção, leva a graça, e aquele incrédulo, cético, aquele cara que pensa que sabe tudo e não sabe nada, ele vai acabar crendo, porque o Espírito Santo crava nele a palavra daquele cara. Ele não dá resposta agora, mas ele vai ficar matutando aqui, ó, na cabeça, escuta, aquele cidadão falou isso. E o cara vai acabar se convertendo. Porque quem faz essa obra é o Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo pediu Deus o Pai para colocar na igreja, para estar na igreja até a volta dele. O Espírito Santo que você recebe quando você acredita em Jesus Cristo, que Jesus Cristo pediu a Deus para colocar na igreja e você é a igreja, o Espírito Santo não sai de você, não larga você. Você, irmão querido, irmã querida, que pisa na bola e derrapa por aí e se arrebenta todo,
e fica achando que é um indigno, um miserável, um lascado, que não vai chegar a lugar nenhum, o Espírito Santo, por incrível que pareça, te gruda, segura você. Por causa do sangue que Jesus Cristo derramou na cruz. E você vai acabar voltando. Os mais antigos aí conhecem tantas pessoas que já fizeram tanta bobagem, tanta besteira, mas voltaram, estão de pé diante de Deus de novo. Eu tenho 72 anos, que estou dentro da igreja evangélica, porque Jesus Cristo me puxou quando eu tinha 12 anos, para dentro da igreja dele. Então, desde menininho, eu era um apaixonado por fazer a lei, um apaixonado por coisas difíceis. Só coisa difícil que o Espírito Santo botou para eu fazer. Nunca achei nada fácil, mas eu gosto de desafio, de coisas complicadas e difíceis. Meus campos de evangelização eram a praça pública, cadeias e prostíbulos. Eu pegava a juventude da igreja e levava tudo para o prostíbulo, sabe? Para evangelizar. Aquelas meninas inteligentes que cantavam os hinos maravilhosos, que tocavam acordeon, aí eu arrastava tudo para o prostíbulo, botava no meio da praça, Núcleo Bandeirante, tem uma praça lá no prostíbulo, tocando aqueles hinos da harpa, aqueles hinos assembleanos. E eu botava os marmanjos comigo para meter folheto nos quartos, sabe? Cara, era uma maravilha. Jesus Cristo te ama. E papá na porta, folheto lá, isso aí antes que porque tudo andava armado, antes que ele atirasse na gente, eu já estava no outro aqui. Eu ia fazendo isso por todo lado. Essa era a minha vocação. Eu nem pensava no risco que eu passava, e nem pensava se ia acontecer. Domingo que vem eu estava de novo. Ou era lá, ou era em outro lugar. Eu gostava dessas coisas perigosas, sabe? Na área do Evangelho. Sabe? Porque esses malucos não sabem, não têm ideia, não pensam o que vai fazer. Pode fazer qualquer coisa, desde que o diabo mande, eles tentam fazer. Agora, eu não tinha medo, sabe? E botava os caras que tinham medo para ficar perto de mim. Fica aqui perto que você dá certo, cara. Era assim. Então eu me apaixonei, irmãos queridos, me apaixonei por isso. Apaixonei porque eu fui conferir se aquilo que estava lá em Gênesis era verdade. Eu fui conferir se o que Isaías falava era verdade. Eu fui conferir, depois da minha conversão, um dia que eu fiquei naqueles cultozinhos lá da roça, na região de Séries, ali onde nos convertemos, eu passei 2 horas de joelho no chão orando, porque lá só valia se orasse 2 horas de joelho. E jejuasse pelo menos 7 vezes por mês, semanas de jejum e oração. Um dia Jesus me batiza com o Espírito Santo. Ora, você recebe o selo do Espírito Santo na sua conversão. Mas o batismo é um revestimento, é um encharcamento, é um transbordamento. Você precisa disso se você não teve. Se você não teve, pense e busque. E Ele te dá, porque Ele não nega nada. O que você pede, Ele te dá. E eu estava ali, eu recebi um garoto, aquele batismo do Espírito Santo, e saí sem saber o que eu estava falando, orando e glorificando. É uma coisa assim meia doida, sabe? Só quem passa por essa experiência sabe o que é. Menino, era garoto. Aí acabou, o mundo se acabou para mim. Não tinha mais nada, tinha só Jesus. Jesus e a minha Bíblia. Jesus e a minha Bíblia. É por isso que eu conto essas histórias da Bíblia aqui e gostaria que você conferisse, porque isso aqui eu lia tudo, sabe? Eu estava sempre lendo isso aqui. Lendo, meditando, estudando, questionando. Não faz mal você questionar, não, viu? Faz mal é você parar de examinar. Parar de examinar, você não chega a lugar nenhum. Então, eu continuo assim, nesses 85 anos de idade, e perguntando, tive tanta oportunidade de morrer e não morri. Oportunidades que eu tive, não morri. Eu tive a oportunidade de morrer por onça me pegar, porque eu andava pastoreando os rebanhos do meu pai.
encontrei um dia na mata 3 onças, 3 cabras que a onça pegou e matou e empilhou, certinho em cima da outra assim, ó. Aí eu cheguei, vi as folhas do mato, aquele arrasta, eu fui seguindo até lá dentro. Cheguei lá, estava ela com a garganta rasgada, ela estava comendo, quando ela me viu, ela afastou um pouco, eu fui lá ver. Qual era o meu tamanho? 9, 10 aninhos de idade. Sertão de Minas Gerais, onde meu pai tinha fazenda. Eu chego lá, olho aquele negócio, olhei assim, não vi ela. Ela era onça pintada, essas pintadinhas parrudas que tem aqui em Goiás, que teve. Ela andava matando isso direto, os nossos leitões, as nossas cabras, os nossos bezerros. Aqui ali um bezerro. Então, isso foi uma grande oportunidade dela me pegar. Mas eu não tinha medo. Nunca tive medo. Era aquele negócio. Cheguei lá, contei para o pai. O pai pega a carabina, vai para lá, não achou ninguém, ela não é besta. E ele não matou ela. Então, é assim, Deus foi me livrando agora, cara. Chego 85 anos, cara. 85 anos. Não tem nada. Aqui ali eu enxaquecazinha com o Doflequezinho passa. E eu estou indo para frente. Estou indo para frente. Nós precisamos sair da zona de conforto e entrar lá. Esse menino que estava tocando aqui. Se é de estar em casa curtindo o bebezinho dele, aquele trocinho, acho que nem saiu da primeira fralda, né? Ele está aqui tocando e cantando. Cara, você não sabe como você me abençoou. Porque nós oramos por você lá na casa da Alzeira, porque não sabíamos se você tinha ganhado o seu bebê ou não. Eu falei que Deus abençoe ela. Eu falei, se eu estivesse lá, eu ia falar logo para o médico fazer uma cesariana para tirar logo o menino, como eu fiz com a dona Esther. Mas Deus ajudou que o menininho dele, que o Azafzinho vai ser um Azaf, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, abençoado. Viu, Rafael? Onde é que você está? Eu não sei, mas... Gostei de você, cara. Acho que eu vou pedir para você ir lá para Brasília. Cara, então, eu vou terminar, mas eu já falei que vou terminar umas 2 vezes, né? Mas eu vou ler mais um versículo, tá? Quando nós aceitamos Jesus Cristo, a gente é transformado em filhos de Deus, e a gente passa a se alimentar de Deus, da palavra de Deus. Nosso alimento é espiritual, ele é vindo do céu, o que abastece a minha alma, vem do céu, não nasce aqui embaixo. Nos alimentamos de 3 coisas maravilhosas. Você sabe que eu esqueci o meu monte de lenço está lá embolado lá, eu boto aqui no bolso do paletó. Mas hoje não botei nenhum, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem em lugar nenhum. Eu estou precisando do lenço, mas não vou precisar agora não. Pô, fique tranquilo aí. Nos alimentamos de Jesus Cristo. Então, deixa eu contar, só para nós descermos para a Santa Ceia. Eu me alimento primeiramente na oração. Na oração. Todo dia. Gente, tem pessoas aí que já não oram mais, mas se você não orar, você não vai dar certo. Na oração, você ora. O segundo alimento é aqui, ó. Eu vou te ensinar a ler a Bíblia, para você não ficar lendo o Antigo Testamento só e achando que só tem sangue. Mas eu vou ensinar você a ler daqui a pouquinho, viu? Posso fazer isso? Posso? Você tem pastor, eu não precisa nem também meter nisso aqui. Isso aí, cara, é de Deus, você não tem que ser. Eu ia pedir um rolo inteiro, mas esse aqui dá. Você é bom demais, viu? Você é um de Deus. Olha, se eu começar a falar aqui alguma coisa e esquecer o meio do caminho, é porque você também vai ficar assim, se você chegar a 85 anos. Eu me alimento orando. Eu me alimento conversando com Jesus Cristo. Não estou vendo Ele, mas eu estou sentindo Ele. E eu me alimento depois da minha oração, ou antes da oração, ou depois da oração. Eu vou ler aqui alguns trechos da Bíblia. Oração
estudo da palavra e comunhão. Esses 3 elementos são essenciais à minha e à sua vida, até a volta de Jesus Cristo para nós. Tem pessoa que deixa de ir para a igreja, não sei o quê. Tem gente encrenca, sabe? Porque o pastor fala uma frase aqui, ele não vem mais na igreja. Se encrenca com o irmão aqui do lado, ele não vem mais à igreja. Ou que eu já perdi de gente por ser encrenquento, vocês não imaginam por causa disso. Cara, você não pode imaginar que um problema, uma coisa qualquer, não pode ser impedimento para você ter comunhão com os demais. Comunhão, estudo da palavra e oração. 3 elementos impossíveis de você dispensar. Ou de você desprezar. Você não pode desprezar um deles, nenhum sequer. Os caras que ficam só na Bíblia e não ora, ele acaba ficando mais sabido do que os outros, ele começa a desprezar o irmão, ele começa a querer dar aula, ele começa a ensinar. Cara, você vai se humilhar e vai orar, cara. A comunhão, gente. Eu escuto o meu irmão, eu oro com o meu irmão, eu sinto o meu irmão, eu padeço com o meu irmão, eu sorri com o meu irmão. Cara, que coisa linda é você ter comunhão com os irmãos, rapaz. Como é que pode? Você pode abrir mãos disso? A comunhão está aqui, nos grupos de vida espalhados por aí, e no telefone, cara. Qualquer coisinha você taca para o irmão, porque o irmão, você tem comunhão com ele. Grupo de vida é lugar onde se curam uns aos outros, abençoam uns aos outros. Aqui na igreja é o local onde você tem comunhão com os irmãos e tem uma exposição da palavra, tirando dúvidas e colocando o seu pé no caminho. É aqui. As pessoas que têm tendência à desobediência pode ser corrigida aqui, com amor. Com amor. Aí, eu agora só para encerrar, eu já passei 3 folhas aqui. Eu vou aqui na 3ª página, 2, 3, na 3ª. Ele disse assim, o meu mandamento, esse Jesus Cristo maravilhoso aqui, ele disse assim, o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim, do mesmo jeito, do mesmo tamanho, da mesma forma que eu amo você. Aí eu disse, como é que eu vou amar esse cara encardido, horrível aqui? Mas Jesus ama a mim, que eu vou fazer? Ame da mesma forma que eu amo você. Olha, eu não sou digno do amor de Jesus Cristo. Eu não sou um cara, eu não faço nada para ele me amar. Mas ele não me ama, não é por causa de mim, ele me ama por causa dele. Ele é perfeito, ele é amor, ele deu a vida. Ele ama por causa da missão que ele veio cumprir. Você viu qual é a igreja de Jesus? A igreja de Jesus é a missão. E ele estava sempre rodeado, porque ele tinha comunhão com aquelas pessoas. Ele amou gente difícil, rapaz. Você já pensou estar colado com Judas 3 anos aqui, sabendo que o Judas ia entregar ele lá? Ele sabia de tudo. Você já pensou, olhando Pedro naquela arrogância dele, porque Pedro se converteu no batismo com o Espírito Santo, tá? Ele foi convencido quando Jesus apareceu para ele, depois da ressurreição. Mas ele se converteu quando o Espírito Santo encharcou ele, aí ele deu a própria vida. Pedro. Jesus colado com aquele cara todo arrogante, ele era rico. Não era rico, mas ele era o mais importante da turma. Tinha barco de pesca, tinha empregado, tinha casa. Ele morava colado ali perto do Mar da Galileia, etc, etc. Você já pensou, Pedro está com João, esse escritor aqui que eu estou lendo sobre ele, esse era um menino assim, meio indolente, assim, meio... Ele não sabia muito, ele olhava com Jesus sem olhar o limite dele. É como se o cara ficasse colado aqui com o presidente. Ele chegasse lá e fosse abraçar o presidente do mundo.
que esse presidente aí não pode não, que aí você fica sujo, você desembarreia tudo. Tem que colar. Será que ainda posso continuar aqui? O cara, João, era aquele tipo que ele não tinha limites assim de intimidade com Jesus. Ele tinha um negócio de abraçar Jesus e colocar aqui a cabeça e tal. E João era um cara magrinho, compridão, fala forte. Eu enxergo João, eu descrevo João como ele era. Um cara cheio de Deus, cheio de amor, não tinha um pingo de maldade no coração. Esse João, que eu sou apaixonado das escrituras dele. Eu aconselho você a ler João 10, 50 vezes, você nunca vai aprender mesmo. Fica a vida toda lendo, que se dá certo, fica melhor. Aí, esse João, ele escreve, o meu mandamento é esse. Jesus falou isso. Ele disse, olha, Jesus falou isso, o meu mandamento é esse. Que nós amemos uns aos outros, assim como ele nos amou. Como foi que ele nos amou? Ele caminhou conosco, ele morreu por nós, ele deu a vida por nós, ele pediu ao Pai para nos perdoar, ele não amaldiçoou ninguém, ele amou de verdade. Jesus é uma fonte, uma cachoeira, um manancial, um rio Amazonas de amor. Jesus é só isso. Aí, quando eu olho para Jesus, eu me vejo tão longe dele, nessa questão, porque eu sou assim meio vingativo, né? Não é vingativo, eu sou meio sedento de justiça. Eu diria melhor isso, viu? Só que eu não sei, não sou nada para ter essa coisa. Eu fico lendo João e disse, como é que eu faço para imitar esse santo? João. Então, a palavra hoje é essa. Tem uma frase que eu vi aqui que não está mais aqui. Servindo, amando. Parece uma coisa assim. Amando, servindo e proclamando. Está aí. Parabéns para quem criou essa frase aí. Você, Deus te abençoe. Muito bom. Amando, servindo e proclamando. Isso é difícil, amar é difícil. Servir é difícil. Proclamar, você não quer muito se envolver com os outros. A palavra é essa. Então, como eu já terminei a minha mensagem, eu quero... Nossa, eu tinha tanta pergunta aqui, pelo menos umas 10. Mas não vou fazer essas perguntas, não. Porque se você vai ler a Bíblia, ela vai te mostrar. Pergunta. As perguntas são para mim. Mas eu já as li. E eu estou procurando me cuidar. Então, pastor Renato, vamos para a Santa Ceia do Senhor. Não tenha pressa, não. Isso aqui é feito bem. Isso aqui é a comunhão do corpo de Cristo. É a comunhão entre nós. Isso aqui representa o meu amor por você, o seu amor por mim, o seu amor pelos outros, por uns aos outros. Fica agora aqui a recomendação, que põe sempre na sua cabeça que o amor tira de nós o queixar-se e o falar-se contra o irmão. Fica para nós que esse amor expulsa de nós comentar e falar mal do irmão. Por quê? É porque esse irmão que está pisando na bola não me pertence. Robson, ele não me pertence, eu não sou dono dele. O dono dele é Deus, e se Deus é o dono dele, eu não me meto em falar mal de alguém que é de Deus. Quando você fala do seu irmão, ou da sua irmã, ou do seu colega pastor, que tem cada um aí que dá problema, mas não é da sua conta, você não é dono dele. Quando você fala, você está correndo o risco de estar falando de alguém que tem um dono e que esse dono pode não gostar da sua fala.
falar mal das pessoas é uma tragédia, apaga a alegria do Espírito Santo na vida da gente, e você perde a oportunidade de Deus derramar a bênção sobre você. Porque as pessoas são tortas mesmo, as pessoas são conflituosas mesmo, nós somos conflituosos, nós temos é que ler a Bíblia e praticar a Bíblia na nossa vida. Amar aos meus irmãos. Fica esta palavra. E a Santa Ceia é que está selando isso, dizendo que eu e você somos iguais. Eu sou bispo por um acaso que eu não sei, só Deus sabe. Eu disse para vocês aqui que eu era o cara mais improvável para ser pastor, ordenado aos 43 anos de idade. Pastor há 42 anos. Só Deus sabe explicar isso. Eu não sei. Mas o amor de Deus, a misericórdia de Deus, me ensinou todas essas coisas. Na minha infância, na minha juventude e hoje. E estou aqui por causa disso. Então digo para cada pessoa aqui, inclusive para mim, engula seco, tranca a sua boca e não comente nada de irmãos errados, atrapalhados na vida. Os bons você pode até elogiar, oh, que maravilha. Como eu vejo esse camarada que está tocando aqui, que está com um bebezinho lá em casa. Ou no hospital, não sei. Falar bem faz bem, falar mal faz mal, primeiro para quem fala. Essa é a minha... Eu gostei desse início, desse culto, desse meu querido pastor, falando sobre o amor de Deus, amar uns aos outros. Ame, meu irmão, se você amar uns aos outros, você não deixa essa igreja. Se você amar uns aos outros, você vai perdoar. Você perdoa até o seu pastor. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Pai querido, eu agradeço os ouvidos que me ouviram. Agradeço os corações aqui presentes, esses maravilhosos irmãos. Oh Deus, eu quero agradecer acima de tudo pelo que eu fui abençoado nessa manhã com esse louvor. Esses talentos que o Senhor deu aqui para essa igreja. Deus, como a perseverança desse servo que pastoreia essa igreja, como isso é de Deus, como isso é fantástico. Esse homem que eu sei o quanto ele lutou para dar certo, o quanto ele se humilhou. Ele, oh Deus, esse profissional, empresário, precisando de nada, mas ele se converteu de verdade a Jesus Cristo. Aleluia, Jesus, aleluia. Eu agradeço o Senhor por Renato. E agradeço por essa equipe linda que ele tem aqui. Agradeço, Jesus, pelos meus pastores. Muito obrigado, Deus. Deus, eu sei, não mereço, mas o Senhor é tudo na minha vida e na vida de todos nós. O Senhor me deu esse consolo no coração de ter esses homens, essas mulheres, esses santos, Jesus, me cercando até aqui. Eu peço, Jesus, que eu nunca atrapalhe nenhum deles a dar o passo seguinte. Em nome do Senhor, para a glória do Senhor. Amém, e amém, e amém.